Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo número 1, do verso 24 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Até aí a palavra de Deus. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje, da nossa palavra hoje é: alegre-se nos sofrimentos por causa de Cristo. O nosso primeiro princípio é alegria em meio aos sofrimentos. Irmãos, os sofrimentos pela causa de Cristo devem gerar em nós alegria. Eu sei que na era que nós vivemos, a era moderna, essas duas coisas, sofrimento e alegria, parecem ideias inconcebíveis e que não podem caminhar de mãos dadas. Ainda isso na igreja moderna. Nós não suportamos a ideia de qualquer desconforto que a obra de Cristo possa nos ocasionar, mesmo se tratando de servir a Deus, mesmo o símbolo de nossa fé sendo uma cruz, que aponta para o sofrimento, que aponta para a humilhação, mesmo o símbolo de nossa fé sendo um motivo de ignomínia e vergonha naquele mundo conhecido. Muitos hoje pensam que o nosso símbolo mudou de uma cruz para um buquê de flores. Mas não é assim que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que enquanto estivermos habitando neste mundo caído, servindo ao Senhor com fidelidade, nós enfrentaremos sofrimentos. A prova é que as pessoas não gostam de desconforto. A prova é que as pessoas não querem sofrer pela causa de Cristo é quando elas vão buscar uma igreja para frequentar, para participar. Qual é o tipo de igreja que elas buscam? Uma igreja que é fiel à palavra? Uma igreja onde é a pregação bíblica, expositiva? Não. Elas buscam a igreja que está na esquina de sua casa. Desta forma, eles não têm nenhum esforço para servir a Cristo. Como é que as pessoas estão buscando igrejas para frequentar? Quando não é perto de casa, elas buscam uma igreja que tem uma pregação light, uma pregação que faça massagem no ego, que mexa com as suas emoções, ou seja, uma igreja que prega a respeito da ira de Deus, do juízo, do arrependimento. Isso gera desconforto na era moderna, nos cristãos modernos, e eles não estão dispostos a sofrer por Cristo. Eles não estão dispostos a serem confrontados, a mudarem de vida. Aliás, dizem eles, quem ficaria feliz em sofrer? Obviamente a resposta é: ninguém ficaria feliz. Quem aqui tem prazer no sofrimento? Ninguém. Mas o que a Bíblia declara é que é totalmente possível se alegrar mesmo em meio ao sofrimento. É possível encontrar felicidade, regozijo, mesmo diante as mais altas calamidades e desastres que possam acontecer conosco. Paulo aqui, irmãos, não é uma espécie de masoquista. Ele não tem prazer no sofrimento, ele não busca ficar sofrendo. Mas ele vai dizer que existe um tipo de sofrimento, um tipo de aflição que ele se alegrava, ocasionado por causa de Cristo, ocasionado por causa do corpo de Cristo, isto é, a igreja. Quando se tratava de sofrer pelo Evangelho, ou quando se tratava de sofrer pelos irmãos, o apóstolo Paulo não media esforços, ele se entregava e mais, ele sentia alegria de ser participante disto. Isso é muito evidente no sacrifício que os pais fazem pelos filhos. Os pais constantemente estão sofrendo por causa dos filhos, fazendo sacrifícios, se abnegando em pró dos filhos. Por exemplo, uma mulher decide ter uma criança, decide ter um filho. E aí, todo aquele período de 9 meses, onde o seu corpo cresce, ela ganha peso, tem que ir várias vezes ao médico,
tem que às vezes tomar algum tipo de vitamina, o cabelo cai, a unha cai, a pessoa fica fraca. Mas nenhuma mulher vai negar que a alegria de poder dar à luz é algo que ultrapassa o sofrimento do período de gestação e o sofrimento do parto. Nenhuma mulher, pergunte a todas. A alegria é muito maior. Mas então a criança nasce e o sofrimento não termina por aí. Porque a criança ela precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida. A criança às vezes acorda 2, 3, 4, 5 vezes na madrugada e os pais às vezes mal conseguem dormir. Mas pergunte a um pai. Embora isso ocasione sofrimento, ele faz com prazer. Ou seja, ele faz com alegria. Mas então, essa criança que era só um bebezinho, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. E com o crescimento, ela tem necessidades. E o pai passa então, ao invés de comprar coisas para si, comprar coisas para o seu filho. Por exemplo, às vezes o pai está lá maltrapilho, mal vestido, mas a criança está lá, toda bonitinha, toda vestida. E o pai com um sorriso de orelha a orelha. Por quê? Porque pode proporcionar aquilo ao seu filho. Ou seja, há um tipo de sacrifício que ocasiona alegria. Há um tipo de sofrimento que traz alegria a nós. O apóstolo Paulo está falando que é possível sentir alegria mesmo em meio aos sofrimentos. Assim como o pai padece por causa de seu filho, mas ele se alegra, ele fica feliz, ele fica contente. O cristão deveria também se alegrar pelos sofrimentos ocasionados pela causa do Evangelho, ocasionados pela igreja, pelo corpo de Cristo. A palavra sofrimento aqui no original significa as aflições que os cristãos sofrem ou devem suportar pela mesma causa de Cristo, ou pela causa que Cristo sofreu pacientemente. Note aqui uma coisa. O apóstolo Paulo aqui ele não está falando de qualquer tipo de sofrimento. Existe um tipo de sofrimento em que você pode ter alegria. Mas existe um tipo de sofrimento que você deveria chorar e se arrepender. Tem gente que sofre, mas não é por causa de Cristo. Tem gente que sofre, mas não é por causa da igreja. É por causa de suas más decisões, má escolha. É por causa do pecado. A pessoa fala assim, meu chefe está me perseguindo. Mas espera aí, às vezes você é um mau funcionário, chega atrasado, discute com o patrão, não leva sapo para casa, faz o que quer na empresa. Aí você vem me dizer que está sendo perseguido por causa de Cristo. Não, meu querido irmão. Você está sendo perseguido por causa de sua má conduta. Por causa de sua conduta perversa e ímpia. A pessoa diz, os vizinhos estão me perseguindo. Mas às vezes a pessoa é fofoqueira. Fala de todo mundo. Arranja confusão com todo mundo, encrenca com todo mundo. Aí ela não quer ser perseguida por causa disso. Ou seja, a vizinhança a está perseguindo não por causa de Cristo, não porque ela prega o Evangelho, mas porque é fofoqueira, porque fala da vida dos outros. Há uma frase que diz, fale muito de Cristo, pouco de você e nada dos outros. Nada dos outros. Mas então, as pessoas fofocam, encrencam e dizem, meu vizinho está me perseguindo. Às vezes você fala, o dono do mercadinho, ou então as atendentes do posto de saúde não me tratam bem. Mas espera aí, você chega lá e você é um ogro. Você é mal educada. Você é ignorante. Você é chata. É por isso que você não é bem atendido. A pessoa não tem prazer em te atender. Aí você diz, estão me perseguindo. Estão me perseguindo. Há muitas pessoas que estão sofrendo perseguição hoje, mesmo frequentando uma igreja, porque mentiram. E a sua mentira ocasionou consequências sérias. Porque roubaram, pegaram algo que não pertenciam. Porque adulteraram. O vizinho está me perseguindo. É claro. Você adulterou. É claro que ele quer te matar. Ou seja, perceba como há tipos de sofrimento que enfrentamos, que não é pela causa de Cristo, mas são por causa de nossos pecados. São por causa de nossa conduta má, de nossa conduta perversa. E esse tipo de sofrimento, diz o apóstolo Paulo, que nós precisamos chorar, nos arrepender, buscar transformação e mudança de vida. Pois o único sofrimento que deve trazer alegria, satisfação e gozo a nós é o sofrimento por causa de Cristo, por causa da igreja.
como por exemplo os sofrimentos que os cristãos da Coreia do Norte sofrem, que os cristãos do Afeganistão estão sofrendo, da Somália, do Paquistão, do Irã e de muitos outros lugares onde é proibido apenas o porte de uma Bíblia. Apenas portar uma Bíblia é o suficiente para ser preso, punido e às vezes até morto. Quanto mais anunciar as boas novas do Evangelho. É esse tipo de sofrimento que o apóstolo Paulo está falando aqui. O sofrimento por causa do amor a Cristo. Nestes lugares, há sim verdadeira perseguição. Lá as pessoas verdadeiramente são punidas e às vezes perdem a sua vida por confessarem a Jesus Cristo, o Senhor. Eu sei que no Brasil, onde nós temos aparentemente uma liberdade religiosa, nós não sabemos ao certo o que é perseguição por causa de fé. Nós não sabemos ainda. Nós não sabemos por quanto tempo ainda teremos a liberdade que temos, visto que de todas as maneiras os governantes estão tentando nos privar desse direito essencial, a liberdade de culto e crença. Não se engane, irmãos, todo cristão na história, todo cristão genuíno foi marcado pelo sofrimento. Olhe para a vida dos apóstolos, quem morreu de uma forma mais tranquila? A não ser o apóstolo João. Todos os outros foram martirizados e morreram das formas mais terríveis possíveis. Eles foram decapitados, foram crucificados, queimados vivos, usados como lâmpada, como tocha humana para iluminar o jardim de Nero. Quantos cristãos morreram no Coliseu Romano? Quantos? Quantos cristãos foram esfolados vivos por causa de sua fé? Ou seja, via de regra, o cristão ele sofre, ele é perseguido. O apóstolo Paulo, inclusive, em Gálatas 6,17, vai dizer que ele traz essas marcas de sofrimento no seu corpo. Olha só o que diz: que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Irmãos, a marca que o apóstolo Paulo está trazendo no corpo não é a marca que a igreja moderna diz que você pode colocar no seu corpo. Uma tatuagem. Enquanto a igreja moderna e os cristãos modernos escrevem no peito, só lhe deu glória. Ou então Jesus Cristo é o Senhor. O apóstolo Paulo era marcado por chicotes, por varas, por pedras, por amor a Cristo. Mas nós, não. Nós queremos hoje uma marca mais moderna, não. Esse tipo de marca não tem valor algum diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que a prova que ele era verdadeiro é porque ele carregava no seu corpo as marcas, os sofrimentos por causa de Jesus Cristo. Eu e você carregamos. Nós vivemos uma era onde muitos se denominam apóstolos. Do nada, a pessoa se auto-ordena apóstolo. Mas como é que é a vida desses apóstolos? A gente sabe que apóstolo não existe. Apóstolos foram só os 12 e Paulo. Mas como é que é a vida desses apóstolos modernos? É só vida boa. É iate, é carrão, é fazenda. E a maior perseguição que eles sofrem é quando um pregador genuíno se levanta e dizem, mercenário. Aí dizem, estou sendo perseguido. Essa é a perseguição dos apóstolos modernos, mas não foi assim no princípio. Todos os apóstolos foram martirizados e levavam no seu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. João 15:20 vai dizer o seguinte, lembrai-vos da palavra que vos disse. O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. O que a Bíblia vai dizer aqui é que o mundo nos odeia, não se engane. Você pode pensar, mas a Mariazinha é tão gente boa. Mas o Joãozinho é tão legal. O Pedrinho, dono da mercearia, me trata tão bem. Mas quantas Mariazinhas, Joãozinhos e Pedrinhos denunciaram igrejas por causa do decreto de fechamento? Você acha que se essas pessoas foram capazes de denunciar
Igrejas que exerciam a sua liberdade de crença e culto não serão capazes de entregar você ao anticristo se houver um decreto. Eles não hesitarão. O seu próprio filho, o seu próprio pai e a sua própria mãe poderiam te entregar. Você acha isso impossível? Você envia a sua criança, aproximadamente 9, 10, 12 anos, para a escola. E a criança está lá todo dia, recebendo desinformação. Aprendendo que a fé cristã não é verdadeira. Aprendendo que Deus pode ser qualquer um, é relativo. Aprendendo que o Senhor não criou todas as coisas. Aprendendo que Ele não deve te obedecer, que Ele deve obedecer apenas os professores, porque eles são detentores do conhecimento. Aí você acha que seu filho recebendo toda essa carga, quando ele crescer, se não baixar um decreto, para entregar, ele não vai te entregar? É claro que sim. Eu me lembro aqui agora do livro de 1984, ou melhor, o livro 1984, de George Orwell, onde as crianças eram os espiões dos pais. As crianças entregavam os seus próprios pais. Vivemos tempos terríveis, onde o seu próprio filho teria coragem de te dar o beijo de Judas e te trair. Te entregar às autoridades por causa de sua fé. Eles não hesitariam. E por quê? Porque o mundo nos odeia. O mundo odiou ao nosso Senhor e também nos odeia. Lembre-se que a igreja não nasceu em meio a flores e arco-íris, mas em meio ao nosso Cristo crucificado. É ali que nasceu a nossa igreja. Tertuliano ainda vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Se nós podemos estar aqui hoje, é porque muita gente entregou a vida. Se florescemos hoje como igreja, é porque fomos regados com o sangue de nossos irmãos no passado. É porque teve gente que entregou a sua vida e que foi fiel até o fim. É porque teve pessoas que colocaram a sua família em risco. Sem ser cristão, até algum tempo atrás, significava ser perseguido, retalhado e às vezes até morto. Eu não sei se você tem acompanhado o que tem acontecido no nosso país, mas temos aí já em vigor um projeto de lei para se poder cultuar é necessário o passaporte de vacinação. Ou seja, e parece que mais um exame lá, não sei se é PCR, carteirinha e mais esse exame. E o Augusto Nicodemos até soltou uma nota, um vídeo implorando praticamente, para que o governador de Pernambuco não agisse dessa forma. Irmãos, até quanto tempo? Quanto tempo ainda teremos para cultuar o nosso Deus com liberdade? É só questão de tempo. O mundo nos odeia. O mundo nos odeia. E fará de tudo para minar a nossa liberdade de cultuar o nosso Deus. As pessoas vão nos perseguir. Você acha que não? Vão. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte: a igreja não é mais fiel por ser perseguida, porém é mais perseguida por ser fiel. Você tem igrejas como Universal e Mundial. Ora, elas não são perseguidas por causa de sua fidelidade. Pelo contrário, são perseguidas porque são infiéis, porque são mercenários da fé, porque usam as pessoas para suas motivações pessoais, para seus desejos pessoais. Então, por isso são perseguidos, por isso as pessoas falam dessas igrejas. Mas, em contrapartida, você tem a igreja fiel, que denuncia o pecado, que diz que o homossexualismo é pecado, que você não pode casar 2, 3, 4, 5, 10, 1000 vezes, porque o que Deus uniu não separe o homem, que denuncia a imoralidade, que você não pode se relacionar de qualquer jeito para o casamento. Há um padrão e esse padrão é de santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Quando nós dizemos que esquerdismo, feminismo e todas essas ideologias são do diabo,
as pessoas se voltam contra nós. Quando nós decidimos não nos prostrar diante dos ídolos modernos, não nos sujeitar à cultura vigente, aos decretos que vão contra a nossa fé, somos perseguidos. Quantas pessoas nos chamaram de loucos, irresponsáveis? Quantas pessoas? Quantas? Foram muitas pessoas. Mas, irmãos, a nós foi concedido não apenas o privilégio de crer no nosso Senhor Jesus Cristo, mas o grande privilégio de poder sofrer e ser perseguido como nosso Senhor. É o que declara Filipenses 1:29. Pois, por amor a Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Irmãos, é um grande privilégio nós sofrermos pela causa de Cristo, por sermos fiéis, por anunciarmos a verdade com intrepidez, por não abrirmos mão daquilo que cremos, pois a igreja é escudo e baluarte da verdade. É um privilégio ser perseguido e talvez em algum tempo até morto por isso. Assim padeceu o nosso Senhor e todos os nossos irmãos que vieram antes de nós. Paulo, sem dúvida, ele poderia dizer de boca cheia que a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo era um homem de dores, não por causa do pecado, mas por causa da obra de Deus, por causa da igreja e do evangelho que anunciava. Nós podemos dizer o mesmo? Eu e você podemos dizer que a semelhança do nosso Senhor, somos homens e mulheres de dores pela causa de Cristo? Deveríamos poder dizer isso. Paulo não está dizendo que o nosso sofrimento por Cristo completa a obra vicária e salvífica, porque aqui no verso 24 ainda, ele vai dizer: e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. A ideia aqui é simplesmente que como Cristo não está mais entre nós, fisicamente, em carne e osso, mas espiritualmente, as setas, as aflições que seriam então dirigidos ao nosso Senhor, cravam em seus seguidores. Ou seja, eu e você. E nesse sentido, nós podemos dizer que todo cristão está sofrendo no lugar de Cristo. E Paulo diz que isso é algo maravilhoso. Paulo ele se considerava um privilegiado de poder sofrer por Cristo. E por quê? Lembra da história de Paulo? Ele era um perseguidor da igreja. Em outro momento, ele estava ocasionando sofrimento àqueles que seguiam o caminho. Mas a caminho de Damasco, Deus então vai ao encontro de Paulo e diz a Ananias que aquele homem saberia o quanto importa sofrer pelo seu nome. E o apóstolo Paulo então, ele passa a caminhar, ele entra em uma jornada de sofrimento, do começo ao fim de sua conversão. E o que ele vai dizer? Que isso trazia alegria. Ele ficava feliz por ter sido considerado digno de ser perseguido pela fé que um dia perseguiu. É assim que devemos agir. O cristão, ele não sai correndo por aí. Ele não ora a Deus: Senhor, envia sofrimento. Não. Mas se o sofrimento vir a nós, nós não fugiremos. Ainda mais por ocasião de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, como o apóstolo Paulo também vai dizer, nós somos ministros, nós somos mordomos, nós somos servos deles. É o que declara o verso 25. O qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. A palavra ministro aqui é diáconos, no grego, e significa servo ou mordomo, garçom. Paulo ele se considerava um servo, mas não um servo comum, um servo de servos. Um servo de servos. Isto é, ele não apenas era um servo de Cristo, mas ele era um servo dos servos de Cristo, isto é, a igreja. A igreja. O apóstolo Paulo não estava atrás de ser reverenciado ou ser bajulado, não. Ele não buscava os seus interesses, mas ele buscava o interesse de Cristo, o do seu povo. Irmãos, quantos de nós nos dizemos na teoria servos de Deus? Mas na prática nós não agimos assim. Nós escolhemos como nós queremos servir a Deus na igreja, porque não existe outra forma de servir a Deus a não ser servindo o seu irmão. Mas nós queremos escolher. Qual é a forma que mais me agrada servir a Deus?
É tocando. Mas, irmão, já tem muita gente para tocar. Tem como ajudar na limpeza? Não. Isso não. Quantas vezes nós queremos, sendo nós escravos, decidir o que nós iremos fazer? Eu te pergunto, o escravo, ele tem opção? Ele pode dizer ao seu senhor, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É claro que não. A sua vontade está completamente ligada à vontade do seu senhor. Mas muitos cristãos hoje não são nem servos, quanto mais servos de servos. Servos de servos. O Isbel ele vai dizer que, ao contrário do que fazem muitos cristãos hoje, o apóstolo Paulo não perguntou a Deus, o que eu vou ganhar com isso? Porque afinal é isso que muitas pessoas perguntam ao ir a uma igreja. Qual é a vantagem? O que eu ganho com isso? O que vai me acrescentar? O que eu posso receber? O que pode me ser oferecido? Mas não é essa a pergunta do apóstolo Paulo. A pergunta do apóstolo Paulo é: quanto Deus me permitirá contribuir, oferecer, me doar? Irmãos, essa deveria ser a pergunta que norteia o nosso coração quando se trata de servir a Deus. Com quanto Deus me permitirá servir a igreja? Com 1 talento? Com 2 talentos? Com 5 talentos? Não importa. O importante é que com fidelidade sirvamos ao nosso Deus. Nós não devemos servir a Cristo motivados em receber algo ou ter algum ganho. Isso não é fé cristã. Isso é o que a teologia da prosperidade anuncia. Venha para Cristo e receba. A teologia da prosperidade anuncia Cristo e o Evangelho como um grande negócio, como um grande investimento, de forma que se você investir R$100 no gasofilácio, isso será convertido em 1.000, 2.000 em uma empresa. Ou seja, um negócio que rende mais do que bolsa de valores e poupança, que rende mais que tesouro direto. E muitos gananciosos, muitos que estão com o coração errado, vão à igreja com essas motivações de não servir, mas ser servido, de não dar, mas receber. O verdadeiro evangelho ele diz o seguinte: venha e se doe por completo. Esquecemos que o chamado de Jesus Cristo à sua igreja é: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz era o símbolo do sofrimento. É o símbolo de entrega, de humilhação, de abnegação. Em Mateus 10, 27, ainda vai dizer: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Lembra daquele rapaz? Senhor, permite antes eu enterrar o meu pai. Qual é a resposta de Jesus Cristo? Deixe que os mortos sepultem os mortos. Servir a Cristo é tudo ou nada. É se doar por completo. Não há outro meio. Paulo entendeu que ele era um servo, mas ele era um servo de servos. Ele não estava ali apenas para fazer a vontade do seu Senhor, mas para fazer também a vontade dos servos do seu Senhor. Às vezes nós queremos até servir a Deus, não é? Deus, estou aqui para te servir. Mas não queremos servir esse irmão que está ao nosso lado. A vontade desse irmão. Isso está errado. Porque, pense comigo, se você não é capaz de servir esse irmão que está ao seu lado, que você vê, conversa, tem o contato do WhatsApp, você será capaz de servir a Deus, que você não vê, que pode ser acessado unicamente através da fé? Obviamente não, é o que declara 1 João. Aquele que diz amar a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Ou seja, precisamos nessa noite corrigir as motivações de nosso coração. Porque nós não estamos aqui para ser servidos, mas para ser servos de servos. Paulo ainda vai dizer que ele é como se fosse um mordomo, um garçom. E qual é o papel do mordomo? É administrar os bens do seu senhor. E não apenas isso, servir aos outros servos. Espera-se, então, que o mordomo, seja encontrado prudente e fiel. Irmãos, o mordomo ele não tem a obrigação de providenciar o alimento. Não tem.
O mordomo, ele tem a obrigação de preparar e servir o alimento. Paulo entendia que ele era um mordomo da palavra de Deus, isto é, que ele não estava ali para fazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, ou dar as suas próprias opiniões, mas para servir aquilo que Cristo havia ordenado. E este é o papel do pastor. Nós não estamos aqui para trazer um novo alimento, uma nova revelação, uma nova estratégia, não. Nós estamos aqui unicamente para preparar a palavra, para preparar o alimento que já nos foi dado e com fidelidade servir a igreja. Este é o papel do pastor. Anunciar com fidelidade a palavra. Eu gosto, traduzindo esse texto, bastante da versão Nova Tradução Linguagem de hoje, porque ela deixa claro o que o apóstolo Paulo quer dizer. Olha só. E Deus me escolheu para ser servo da igreja. E me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo, de modo pleno, a mensagem dele. Ou seja, não temos autorização para pregar o que queremos, o que gostamos. Mas temos a obrigação de pregar a Bíblia por completo. As coisas que mais gostamos de falar e as coisas que não gostamos tanto de falar. As coisas mais fáceis, mas também as mais difíceis. As coisas que têm explicação e as coisas que não têm explicação. Existem igrejas que só pregam aquilo que elas gostam. O pastor só prega aquilo que ele gosta. E aquilo que ele sabe que não vai ofender a igreja. Por exemplo, o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu consolo, a paz. Mas eles se esquecem que a Bíblia, ela não é resumida apenas nisso. A Bíblia também fala sobre juízo, sobre ira, sobre pecado e arrependimento. De forma que, ao pregar toda a mensagem do Evangelho, esses assuntos serão pregados também. O amor de Deus, mas também a sua ira. Vamos falar da misericórdia de Deus, mas também sobre o arrependimento. E todo e qualquer assunto que de Gênesis a Apocalipse tiver anunciado aqui a nós. Este é o nosso papel. Mas muitos pastores não fazem isso. E por quê? Por medo. Eles têm medo de ofender as pessoas. Eles têm medo de ofender os membros da igreja, perder membros, diminuir a arrecadação. E por isso não pregam a Bíblia na íntegra. Irmão, eu deveria me sentir muito preocupado se eu te ofendesse por causa de minha carnalidade, por causa de minha arrogância. Se eu te ofendesse porque falei de maneira grossa com você, se fui desrespeituoso. Sim, eu deveria temer muito, eu deveria me arrepender da minha atitude. Eu deveria chorar e clamar por mudança de vida. Porque você se sentiu ofendido, não por causa da palavra de Deus, mas por causa da minha pessoa. Mas agora, irmão, o contrário também é verdade. Se é a palavra de Deus que te ofende, não deveria você se arrepender? Não deveria você buscar a Deus, chorar e clamar por mudança? É claro que sim. É por isso que o papel do pastor é pregar todo o Evangelho em sua íntegra. De forma que se você se sentir ofendido com a palavra, o errado não é a palavra de Deus que é perfeita, mas você. O que deve mudar não é a palavra de Deus, mas você. Antes, se anunciava o Evangelho nos púlpitos. E quando uma pessoa era confrontada pela verdade, ela mudava de vida. Mas o que querem fazer as pessoas, os crentes modernos? Quando a verdade é anunciada, quando há confronto, quando há desconforto na vida miserável, pecaminosa, que aquele crente vive, perverso, eles mudam de igreja, a fim de continuar vivendo de maneira ímpia em um lugar onde ele pode ter um alívio em sua consciência aos finais de semana. Não, a palavra de Deus é ofensa, ela nos ofende, ela nos confronta, ela nos exorta. Sim, ela também serve como consolo e edificação. Mas também como admoestação para que eu e você nos arrependamos de nosso pecado. Por isso, não devemos ter medo de anunciar todos ou todo o desígnio de Deus. É muito interessante que esses pastores, eles morrem de medo de ofender a congregação
com a palavra de Deus. Eles ficam com medo, aterrorizados, não sabem o que vão pregar. Mas o mais triste é que ele tem medo das pessoas, mas não há um pingo de temor, não há um pingo de medo de Deus. Pois quando o pastor deixa de anunciar a verdade do Evangelho por medo, ele peca contra Deus e precisaria se arrepender. Vivemos dias onde os pastores estão assustados ao pregar a verdade. Irmãos, perceba a cara de pau desses esquerdistas de falar tanta mentira. E eles falam com tanta veemência, com tanto fervor, e é mentira descarada. Mas nós que possuímos a verdade, os oráculos sagrados, a verdade não apenas sobre o céu, mas também sobre a terra e toda a existência humana, ficamos tímidos, ficamos amedrontados. Isso precisa mudar. O apóstolo Paulo, ele cria que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego, isto é, o gentil. Ora, se o Evangelho não é anunciado com poder e verdade e fidelidade, como Deus operará a transformação em minha e em sua vida? É impossível. Ele vai dizer que havia um mistério que foi revelado no verso 26 e 27. Um mistério que esteve oculto dentre séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Lembre que os gnósticos e as religiões de mistério, as religiões místicas, elas defendiam que Deus ele dava um segredo, que dava um conhecimento misterioso a apenas algumas pessoas. E através desse conhecimento aquelas pessoas poderiam alcançar a plenitude de Deus, poderiam alcançar o próprio Deus, poderiam servir a Deus. Mas o que o apóstolo Paulo vai dizer é que esse mistério que estava oculto por séculos e gerações foi revelado através de Jesus Cristo. Ou seja, o segredo que estava oculto foi trazido à luz. A luz. E que mistério é esse que estava oculto? Ora, lembra no Antigo Testamento? Eles esperavam o Messias, mas o Messias fora prometido para a salvação dos judeus. Eles não sabiam que o projeto original de Deus não era apenas salvar o judeu, o povo da aliança, mas a todos que crescem no seu Filho Jesus Cristo. De forma que a inclusão dos gentios no propósito divino da redenção é um mistério que estava oculto, mas que na pessoa de Jesus Cristo foi revelado. É interessante notar que em João 1, a Bíblia vai dizer que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E vai dizer ainda que o Verbo, ele habitou entre nós, ele andou entre nós, cheio de graça e verdade. E ele deu luz aos homens. Mas isso que o apóstolo Paulo diz é algo ainda mais sublime do que está escrito em João 1. Que é, Cristo agora não apenas habita no meio de vós, não apenas caminha no meio de vocês, mas agora Ele está habitando em vocês. Cristo agora está em vós, e essa é a esperança da glória. Imagine que você vai comprar algo de um valor elevadíssimo, e você sabe, o banco, ele não quer perder. E portanto, se é algo de um valor elevado, às vezes ele costuma penhorar algum de seus bens valiosos que possam custear, a dívida ou parte da dívida, caso você não pague, caso você fique em débito. Então às vezes eles vão e pedem um carro como garantia, às vezes pedem a sua casa como garantia ou uma joia preciosa. De forma que se você deixar de pagar a sua dívida, essas coisas são apreendidas. Ou seja, é uma espécie de garantia que você vai pagar. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é algo maravilhoso. Porque talvez você poderia pensar, qual é a garantia? Que as promessas do Senhor se cumprirão. Qual é a garantia? Que um dia nós receberemos um corpo de glória semelhante ao de Jesus Cristo. Qual é a garantia que um dia receberemos a coroa, a recompensa de ter servido a Deus? A Bíblia diz aqui, sabe qual é a garantia? A garantia é que Cristo está habitando em vocês. E essa é a esperança da glória vindoura.
a qual foi prometida pelo nosso Deus. Ou seja, a nossa fé, a nossa ardente expectativa, a nossa ardente esperança não está em um bem terrestre, mas está na pessoa mais importante do universo, a saber, o nosso Jesus Cristo. É por isso que eu e você, meu querido irmão, podemos ter certeza da glória vindoura, da recompensa que receberemos, porque Cristo é a esperança da glória. Cristo é o penhor, é a garantia da glória futura. Mas segundo princípio, para finalizarmos, o apóstolo Paulo, então, até aqui, falou do sofrimento do cristão de forma geral. Mas agora ele vai falar um pouco sobre o sofrimento pastoral e o serviço de um pastor, o serviço de um ministro. E é o nosso segundo princípio, o serviço de um ministro, está aí no versos 28 e 29. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Irmãos, então, em resumo, qual é o trabalho de um pastor que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele vai resumir em anunciar, aconselhar e ensinar. Ou seja, o serviço, o trabalho que o pastor deve desempenhar com excelência e fidelidade é a pregação do Evangelho, o apacentamento e o discipulado. São essas três coisas. Há muitos pastores hoje que trabalham fora. E para muitos, esses é que são os pastores que são fiéis ao seu chamado, ao seu ministério. Porque, afinal, eles são dedicados. Eles, além de se esmerar no trabalho secular, ainda se doam no trabalho ministerial. Eles são aplaudidos, são aclamados. Mas nós cremos que isso está errado. E por quê? Porque automaticamente um pastor, ele não conseguirá desempenhar com excelência essas três funções do seu ofício: pregar, apacentar e discipular. Ele não conseguirá fazer isso com excelência e fidelidade. Imagina, a ovelha liga para o pastor, eu estou numa situação difícil aqui, o senhor precisa vir aqui agora. Mas, irmão, é 2 horas, eu estou no serviço, tem como esperar até 6? Pastor, mas é urgente. Ah, irmão, não vai ter como não. Vai ter que ser depois das 6. Como o pastor ele pode apacentar o seu rebanho dessa forma? A Bíblia ainda fala aqui de apacentamento. De ensino, que fala de discipulado. Vou te fazer a seguinte pergunta: um pai ou uma mãe que deixa o seu filho o dia inteiro numa creche, numa escola ou com uma babá, quem está discipulando, quem está ensinando aquela criança? Os pais? Não. A creche, a babá, a escola. Como é que um pastor ele vai conseguir discipular, ensinar as ovelhas, se não há caminhada juntos? O ensino ele não acontece também aqui com a pregação do Evangelho, mas ele acontece principalmente no dia a dia. Quando o pastor vai fazer uma visita, quando o pastor vai corrigir um problema, vai ensinar uma doutrina de forma pessoal. Isso é o verdadeiro discipulado. Mas se ele trabalhar fora, como é que ele vai fazer isso? A missão quase impossível. Por isso nós temos pastores em nossa igreja de tempo integral. Ah, mas Paulo trabalhou, dizem alguns. Sim, mas foi por um período, e porque ele não queria ser peso para a igreja ou motivo de escândalo. Mas ele vai reprovar a atitude dos coríntios em 1 Coríntios 9 e também em 2 Coríntios 12. Ele vai dizer que esse não é o correto. Ele vai dizer que aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então veja, nós às vezes até então falamos, pastor trabalhar fora está errado. Tem que ser integral. Mas acontece que às vezes ficamos extremamente chateados. Se não vemos o pastor limpando a igreja. Trabalho integral, nem limpa a igreja. Ficamos extremamente chateados se a manutenção da igreja não é feita. Recebe o dinheiro, luz queimada. Ficamos extremamente chateados se não participa da manutenção. Eu não estou dizendo que o pastor ele não possa fazer isso ocasionalmente. Sim, pode. Ainda mais se tratando de uma igreja pequena. A nossa igreja é este caso, uma igreja pequena. Então tanto o pastor Valmir quanto eu, às vezes nos envolvemos nessa tarefa
de fazer manutenção, de pintar, de fazer o que necessite, porque é uma igreja pequena. Mas, irmãos, à medida que a igreja vai crescendo, à medida que você vai amadurecendo em fé, você deveria entender o trabalho do pastor e se prontificar a servir dessa forma, porque isso também é de extrema importância. Imagina, você chega aqui e está tudo só lixo aqui dentro. Seria ruim. Você chega aqui e tem 5 lâmpadas queimadas, parece que o negócio está falindo. A igreja tudo descascando, o prédio da igreja tudo descascando feio, a pintura. É ruim. Ou seja, isso é importante, mas essas coisas tomam também bastante tempo. Então Atos 6 vai declarar que servir as viúvas era algo extremamente importante. O que a Bíblia anuncia é que as viúvas estavam sendo esquecidas na fila da cesta básica. Irmão, ser viúva naquela época não era como ser viúva hoje, que a pessoa recebe um benefício do INSS e está assim, razoavelmente tranquila. Está de alguma forma ali assistida. Não. Principalmente se a viúva não tivesse parentes. Ela morreria de fome. Morreria de fome. Portanto, aquelas viúvas que não tinham parentes, filhos que pudessem cuidar dela, a igreja era responsável em cuidar. Mas essas viúvas, que eram importantes e precisavam da cesta básica, estavam sendo esquecidas. Mas então o que os apóstolos fazem? Eles chamam a igreja e falam: escolham entre vocês 7 homens, 7 diáconos, servos do Senhor, fiéis, para que eles possam desempenhar esse serviço, porque é importante. E quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, da mesma forma somos nós como igreja. Você precisa começar a amadurecer em seu coração esse coração de servo. Inclusive tenho iniciado uma série de mensagens, iniciei sexta-feira, cujo tema é exatamente esse: um coração de servo. Nós precisamos parar de servir na teoria e começar a servir na prática, se colocar na brecha, se colocar à disposição do reino, do que necessita. Certa vez, alguém estava trabalhando lá na minha casa e tal, estava fazendo serviço lá de pedreiro, e eu fico lá na minha sala com o computador, fone de ouvido, ouvindo uma pregação, estudando, lendo meus comentários ali, deixo lá 3 comentários das pregações que eu estou preparando para ler. Aí eu fui lá, saber como é que estava o desenrolar da obra do pedreiro. Você sabe, né? É pesado trabalhar com obra. Aí fui lá e a pessoa me disse assim: eu queria ter estudado quando eu era jovem, para eu poder ficar assim, igual você, no computador, sem fazer nada. Quantas pessoas dizem que somos preguiçosos, somos lentos? Ou seja, gastar tempo de estudo, gastar tempo adquirindo conhecimento, sabedoria para conciliar a igreja, gastando tempo com leitura, com estudo, ouvindo pregações, orando, intercedendo. Isso não é trabalho. Isso é trabalho. Trabalho é meter a mão na massa. Isso aí é um divertimento, é um entretenimento. Algumas pessoas parecem pensar que esse sermão ele cai aqui no meu iPad. Então, simplesmente eu chego aqui e vou passando e vou pregando. Algumas pessoas acham que é assim que acontece com os pastores integrais, mas não é assim. Para você transmitir o alimento com fidelidade, é necessário esmero, é necessário estudo, trabalho, dedicação, e isso leva horas. Horas. Então, às vezes, nós até nos gloriamos de ter pastores integrais para nos servirem de maneira fiel com a palavra de Deus. Mas ficamos chateados quando eles não fazem coisas externas da qual possamos enxergar. Ora, o resultado do trabalho de um pastor se dá no domingo, quando ele anuncia a palavra de Deus, através do seu sermão. E é exatamente essa forma que devemos avaliar se um pastor está fazendo o seu trabalho ou não. Como é que está a pregação? A pregação sólida, que tem doutrina. Como é que é? Você está sendo apacentado, assistido em suas necessidades, porque se sim, o pastor está cumprindo com fidelidade o seu papel. Ele está fazendo conforme declara a Escritura. O apóstolo Paulo vai dizer que o pastor, ele deve ter algumas características para ser um bom pastor. Está no verso 29, estamos encerrando, que hoje temos ceia. Para isso,
Eu trabalho lutando de acordo com a sua eficácia que atua poderosamente em mim. Irmãos, não existe pastor perfeito. Essa é a primeira coisa que você pode entender. Precisa entender. Não existe. Mas ele deve possuir algumas características que são fundamentais para o ministério. A primeira é ser alguém trabalhador, alguém dedicado, alguém que se dispõe a fazer o seu serviço bem feito, com excelência. Paulo é alguém que trabalhava em favor do Evangelho e da igreja com exaustão. Lembra de Atos 14, onde ele é apedrejado. E o que você faria se fosse apedrejado? Levantaria e iria para um hospital. Mas o apóstolo Paulo levanta, sacode a poeira e vai pregar o Evangelho. Inclusive, nesse momento ele estava preso em Roma, mas estava aqui aconselhando Epáfras, escrevendo carta aos Filipenses, escrevendo carta aos Colossenses, aos Efésios, a Filemão, para instruir a igreja, para ensinar a igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo é alguém trabalhador, como ele diz em 2 Coríntios 12:15. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Aliás, ministério significa no original serviço e não ser visto. O papel do pastor é ser alguém dedicado em relação à palavra, em relação ao aconselhamento e em relação ao discipulado. Não pode medir esforços. O apóstolo Paulo estava lá de dia, de noite, de madrugada. Em qualquer momento que precisasse, o pastor também precisa. Mas segundo, ele vai dizer que o pastor precisa ser disciplinado. Ele vai dizer, lutando de acordo com a sua eficácia. Essa palavra lutando no original traz a ideia de um atleta que se prepara para os Jogos Olímpicos. Ou seja, como diz em 1 Coríntios 9:25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Um pastor precisa ser disciplinado. Um jogador de futebol, ele treina. Ele dedica a parte de seu dia a treinar, a se exercitar, a ter uma boa alimentação. Um jogador de futebol, às vezes, se abstém até mesmo de entretenimento e outras coisas, para ficar bem preparado para o jogo. E por quê? Por causa de um título, por causa de um troféu, por causa da fama, por causa do glamour. Mas nós, que possuímos a tarefa mais importante do universo, às vezes não queremos nos dedicar tanto, disciplinar, abrir mão de coisas para podermos servir a igreja com a palavra. Servimos a igreja com aconselhamento, servimos a igreja com discipulado. Charles Spurgeon vai dizer que alguém que foi chamado para ser pastor, ele não deve se rebaixar, nem mesmo por um título de rei do mundo. Por quê? Porque um jogador de futebol, ele ganha glamour. O médico ajuda a curar, dá um bom diagnóstico. Mas o pastor, quando ele age com fidelidade na pregação do Evangelho, aquela palavra anunciada ali tem o poder de mudar destinos. Do inferno para o céu. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela tem o poder de transformar as pessoas, de mudar as pessoas. Ou seja, exercemos o maior privilégio que um homem poderia ter. E por isso, não devemos nos sentir menos, porque às vezes somos criticados. Não, a nossa tarefa, quando feita para a glória de Deus, é uma das mais importantes, anunciar o Evangelho. Mas terceiro, ele vai dizer que o homem de Deus, que o pastor precisa ser cheio do poder de Deus, que atua poderosamente em mim. Essa palavra poderosamente no original grego é dunamis, que significa poder. E como é que alguém adquire poder? Como é que alguém se enche de poder? Só existe uma forma: através da palavra, através da oração, através de uma vida dedicada a Deus. É assim que ele adquire poder para anunciar a palavra de Deus, que é poderosa para salvar. E por último, qual é o fim do trabalho pastoral? O porquê Deus estabeleceu pastores? O apóstolo Paulo responde no verso 28. Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Que responsabilidade! Apresentar todo homem perfeito em Cristo.
Perfeito aqui em Cristo não quer dizer sem pecado algum, mas refere-se ao amadurecimento da vida cristã, a transformação de caráter, de personalidade, buscando ao máximo se parecer com o nosso autor, consumador de nossa fé, com o exemplo máximo e supremo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu posso te afirmar que essa é a maior alegria de um pastor, é ver a transformação na vida das pessoas, é ver a pessoa chegando com um casamento arrebentado, e aquele casamento sendo restaurado, é vendo aquela pessoa que chegou cheio de vícios, sendo liberta, é ver pessoas que chegaram com uma ideia totalmente errada do Evangelho, mas que agora possuem o conhecimento. Dessa forma, todo o sofrimento da vida pastoral é compensada pela alegria da transformação na vida da igreja. Inclusive a Bíblia vai dizer o seguinte em Hebreus 13: sejam obedientes aos vossos líderes, para que eles possam servir vocês com alegria, pois isso é proveitoso para vocês. Há irmãos que têm um coração duro, que dão trabalho ao pastor, que resistem ao trabalho pastoral em sua vida. E quem perde com isso é o pastor, porque se desgasta muito. Mas principalmente você é o que anuncia Hebreus 13. Principalmente você, por isso nós devemos nos esforçar para, ao ouvirmos a mensagem do Evangelho, ao mínimo, avaliarmos. O mínimo, avaliarmos. Porque o que precisa acontecer é uma transformação em mim e em sua vida. Pois como diz Provérbios 4,18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Irmãos, esse é o nosso desafio como líderes na igreja. É que a cada dia você possa clarear. Que a cada dia você possa ser transformado. Até que um dia todos nós possamos nos apresentar diante de Jesus Cristo como aqueles que alcançaram amadurecimento, para então recebermos aquele corpo de glória onde não há maculação do pecado. Eu oro para que Deus nos dê a graça para que possamos continuar fiéis na pregação do Evangelho, que Deus possa mover em seu coração, para que você possa se tornar um servo que está disposto a servir no que é necessário, e que Deus possa nos conceder a graça de podermos trabalhar juntos, como ovelha e pastor, sendo transformados, edificados, admoestados mutuamente, a fim de que um dia possamos todos também estar diante do nosso Senhor, para toda a eternidade, para toda alegria eterna. Você crê nisso?